Bom dia, terceira série. Vamos para a nossa aula de física de hoje. Hoje temos duas aulas, tá? E para a primeira aula, nós vamos ver o conteúdo da página 51 da apostila. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, tá? Que vai falar a respeito de física de partículas. Então, do que é constituída a matéria, né? Essa é uma das questões que desperta muita curiosidade e sempre despertou em todos os pensadores. O filósofo grego Demócrito, lá há mais de 20 séculos atrás, ele já pensava sobre a constituição da matéria. E ele que introduziu a teoria de que a matéria é formada por minúsculas partículas indivisíveis. Essas partículas elas ganharam o nome de átomo, né? O átomo porque eles achavam que era uma partícula maciça e indivisível. Antigamente, o A vem da negação, né? E o tomo significa divisão. Então, eles achavam que tudo era formado a partir de átomos, né? Desde lá, essa ideia da indivisibilidade do átomo foi dominante entre a maioria dos cientistas. Mas a partir da década de 30, muitas partículas atômicas, as únicas partículas atômicas conhecidas eram o elétron, o próton e o nêutron. Mas nos anos seguintes, eles começaram a descobrir muitas outras partículas subatômicas que fazem parte da constituição dos prótons e dos nêutrons, tá? E elas foram sendo descobertas à medida que novos instrumentos foram sendo desenvolvidos, que a tecnologia foi sendo desenvolvida. Uma das principais dificuldades para não terem descoberto isso antes é devido às pequenas dimensões dessas partículas, e elas têm um tempo de vida muito curto quando elas são estudadas isoladamente. Por isso que era tão difícil de detectá-las antes. E essas partículas, a detecção delas ocorre mediante algumas condições muito restritas, geralmente que envolvam reações de alta energia, tá? Por isso que era tão difícil de detectá-las antigamente. Mas hoje nós já sabemos que existem muitas outras partículas além dos prótons, elétrons e nêutrons. Os principais equipamentos para a detecção dessas partículas são as câmaras de detecção e os aceleradores de partículas, tá? Então, o que vem a ser os aceleradores de partículas? Eles são equipamentos que aceleram, né, como o próprio nome já diz, feixes de partículas eletricamente carregadas, como os prótons e os elétrons, por exemplo, né? Então, eles aceleram esses feixes de partículas a altas velocidades. E o principal objetivo deles é provocar colisões entre esses feixes de partículas, fazendo com que haja uma ruptura do átomo e daí assim possivelmente eles são capazes de identificar essas partículas menores, tá? Então, os aceleradores de partículas, eles se distinguem por três maneiras. Pelo tipo de partícula acelerada, tá? Que normalmente são prótons e elétrons. No caso dos elétrons, eles fazem um aquecimento dos metais ou a incidência de radiação de alta energia para obter esses elétrons. E no caso dos prótons, eles são obtidos através de átomos de hidrogênio ionizados. Tá? Então, os aceleradores podem ser aceleradores de prótons ou de elétrons. Outra distinção entre eles é a trajetória descrita pelas partículas. Existem aceleradores lineares e aceleradores circulares. Tá? Nos aceleradores lineares, as partículas são aceleradas por um campo elétrico de alta intensidade e elas colidem com outro feixe de partículas que se movimenta no sentido contrário ao delas. A desvantagem dele é que ele precisa ser muito longo, tá? Ele precisa ter uma grande extensão. Os aceleradores circulares, eles também têm um campo elétrico, que faz com que as partículas adquiram uma aceleração, mas eles têm ao mesmo tempo um campo magnético, que vai fazer com que essas partículas descrevam uma trajetória circular. Né? A gente estudou o magnetismo agora há pouco tempo, e vocês viram lá que quando partículas são inseridas dentro de um campo magnético perpendicular, elas fazem trajetórias circulares, né? Então elas conseguem realizar esse movimento circular aí. E a vantagem desse acelerador é que as partículas podem ser aceleradas executando várias voltas. Então assim ele não precisa ser tão extenso quanto o linear, tá? E outra coisa que difere os aceleradores de partículas é o tipo de colisão, os feixes de partículas podem se mover em sentido oposto,
e isso causa colisão entre eles, ou então eles podem se mover contra um alvo fixo, tá? Além dos aceleradores de partículas, a gente tem também as câmaras de detecção para identificar essas partículas, tá? As câmeras de detecção, elas podem ser câmara de névoa, câmara de bolhas ou câmara de faíscas, tá? A câmara de névoa é quando a gente submete um gás a rápidas contrações e expansões adiabáticas. Isso vai formar uma névoa de vapor no ambiente. Aí, quando essas partículas subatômicas passam por esse vapor dentro da câmara, elas permitem a visualização do trajeto das partículas, tá? A câmara de bolhas, ela é formada por um recipiente e um líquido, normalmente é hidrogênio líquido que é colocado dentro dela, e esse líquido é superaquecido e submetido a uma alta pressão, uma pressão bem elevada. Aí um feixe de partículas é lançado lá dentro com uma alta energia e colide contra essas moléculas do líquido superaquecido. E isso provoca uma ebulição por causa da variação da pressão e daí a formação de bolhas. E esse rastro que é deixado, né, vai formando bolhas e permite a análise através de fotografias, a análise da trajetória das partículas. Essa foto que vocês estão vendo no slide é a foto de uma câmara de bolhas. Tá? Aí vocês podem ver o rastro deixado pelas partículas dentro da câmara de bolhas. E a câmara de faíscas são placas metálicas que são colocadas dentro de um recipiente com gases nobres, normalmente hélio, e daí essas partículas são carregadas e ionizam esse gás nobre, durante um intervalo de tempo. Aí a gente coloca uma diferença de potencial, uma voltagem lá dentro, e isso gera faíscas no lugar que as partículas passam. Tá? Então são os 3 tipos de câmaras de detecção. Mas aí, a partir da década de 30, então, quando foram descobertas, né, todas essas partículas começaram a ser descobertas, eles tinham uma previsão que existiam mais de 300 outras partículas, além de prótons, elétrons e nêutrons. E a maioria dessas partículas foi identificada experimentalmente mais tarde. Tá? Atualmente, a gente já tem uma nova classificação da matéria. Então, a matéria é dividida em 2 principais categorias, os hadrons e os leptons. Tá? Então, os hadrons são as partículas que têm maior massa, tá? E os leptons são as partículas que têm menor massa. Os hadrons, eles são constituídos por outras partículas subatômicas que são os quarks. E dentro deles, dentro dessa classificação de hadrons, nós temos os prótons e os nêutrons. Tá? Então, os prótons e os nêutrons não são partículas elementares. Elas são formadas por outras partículas subatômicas que são os quarks. Já os leptons, eles possuem menor massa e eles não são constituídos por outras partículas menores, eles são maciços. E é o exemplo do elétron. Tá? Então, a gente tem uma figura ali do lado mostrando que o próton é formado por outras, né, tem outras esferas ali dentro dele, porque ele tem outras partículas menores dentro dele, o nêutron também, e já o elétron não. Né? O elétron, ele é ele mesmo por si só, ele não possui partículas subatômicas dentro dele. E os prótons e os nêutrons, eles já têm ali um tamanho maior, né? E eles possuem uma maior massa, por isso que é mais difícil a mobilidade do próton e do nêutron. O elétron, ele é menor, tem menor massa, por isso que ele se move com maior facilidade na eletrosfera, né? Já os prótons e os nêutrons ficam lá dentro do núcleo e é mais difícil fazer essa movimentação deles por eles terem essa maior massa e por eles também terem uma força de interação entre eles muito grande, tá? Agora vamos falar um pouquinho, então, a parte dos quarks, tá? Os quarks, eles são agrupados em trios ou pares, tá? Normalmente eles se agrupam em trios ou pares. E eles são divididos em 3 categorias: quarks up e down, quarks strange e charm, e quarks top e bottom, tá? Os quarks up e down são os quarks que são os únicos que formam a matéria, tá? Já o strange e o charm, o top e o bottom, eles não compõem a matéria atual do universo, mas eles estavam presentes na formação da matéria do universo, tá? Mas hoje em dia tudo que existe no universo é formado por quarks up e down. Eles são os únicos que formam a matéria. Os quarks, eles podem ter carga elétrica negativa,
positiva, tá? E a união deles em trios ou pares é que vai formar os outros elementos. Então, por exemplo, o próton. O próton é formado por 2 quarks up e 1 quark down, tá? Aí a soma desses 3 quarks forma a carga do próton, tá? Que é a carga elementar positiva. Lembram lá que a gente estudou que a carga elementar do elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb? Então, a carga do próton é mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. A gente chama essa carga elementar de E, né? Então, o elétron ele tem uma carga menos E. Já o próton tem uma carga mais E. E esses quarks que estão dentro do próton, eles têm uma carga fracionária, tá? Isso também foi uma dificuldade para os cientistas acreditarem, porque eles achavam que a carga elementar era a menor carga possível, não podia existir fração da carga elementar. Mas eles descobriram que sim. Então, o quark up ele tem uma carga 2/3 de E, e o quark down tem uma carga menos 1/3 de E. Então, quando vocês fazem a soma ali 2/3 mais 2/3 menos 1/3 de E, vai dar 1E como resposta. Então, essa é a carga do próton, tá? Já o nêutron, ele é o contrário do próton, ele é formado por 2 quarks down e 1 quark up. Então, ali, a carga do nêutron, ele não tem carga, na verdade, tem que ser 0, né? Então, o up vale 2/3 de E e o down menos 1/3. Então, 2/3 menos 1/3 e menos 1/3 vai dar 0, por isso que o nêutron não possui carga, porque elas se anulam, tá? Já o elétron não é formado por quarks, então ele não tem nessa configuração, tá? Agora a gente vai assistir um videozinho a respeito dos quarks. Em 1964, dois físicos, Murray Gell-Mann e George Zweig, decidiram organizar o mundo das partículas elementares que se tornaram caóticas após uma série de diferentes descobertas, incluindo pions, mesons, leptons tal, kaons e outras partículas. Eles introduziram o conceito de quarks, que são partículas fundamentais, a partir das quais inúmeras partículas elementares bem conhecidas poderiam ser formadas. De acordo com os autores dessa teoria, os prótons eram formados por 3 quarks chamados de quarks up e marcados com a letra U, e 1 quark down marcado com a letra D. Em um nêutron ocorria o inverso, ele tinha 2 quarks down e 1 quark up. Também se considerou que os quarks transportavam carga elétrica fracional. Os quarks up tinham uma carga de mais 2/3 de E, enquanto os quarks down tinham uma carga de menos 1/3 de E significando a carga elementar. Inicialmente a teoria, assim como tantas outras, não foi bem recebida, já que quarks individuais não podiam ser vistos, e ninguém podia entender por que isso acontecia. A carga elétrica fracional também causou algumas suspeitas, já que era o contrário da crença bem fundamentada, sustentada por anos de pesquisa, de que as cargas só poderiam existir em número inteiro múltiplo da carga elementar. A primeira evidência experimental a provar a existência de quarks foi obtida nos Estados Unidos, durante pesquisa feita nos anos 60, na Universidade de Stanford. Então, essa foi a nossa aula de hoje, gente, tá? Nós temos mais uma aula de física e na próxima aula a gente vai resolver os exercícios da página 58 da apostila. Tudo bem? Então, até daqui a pouquinho na nossa próxima aula.